E aí pessoal, mais uma aula de resistências dos materiais, tá certo? Na aula passada, sempre quando eu inicio as minhas aulas, eu gosto de recapitular todo o conteúdo que nós vimos na aula passada. E na aula passada nós vimos a questão de o que seria uma estrutura, né? Vínculos e apoio numa estrutura, a definição a definição das estruturas em relação aos seus vínculos, se ela é isostática, hiperestática ou hipostática. Vimos também a questão das reações de apoio, né, que são as incógnitas geradas pelos vínculos. E na aula de hoje nós iremos trabalhar com as famosas equações de equilíbrio e momento fletor, tá certo? Então, nesse sentido aqui, iremos primeiramente entender o que é um equilíbrio. Equilíbrio, primeiramente, dá-se a entender algo estável, algo parado, algo em repouso, alguma coisa que esteja nula, não esteja sofrendo nenhum tipo de ação, de interferência, de movimento, não é isso? Então, quando se fala em estrutura, ela está em equilíbrio estático, quando todas suas grandezas externas, tá? Lembrando que as grandezas externas são as forças externas, né? Vento, gravidade, né? Etc, etc. Cargas acidentais, né? Possui o mesmo módulo das grandezas internas, onde a soma de todas as deformações dos esforços internos gera o deslocamento das ações reativas e reativas nas estruturas. Entre outras palavras aqui, eu posso dizer que uma estrutura está em equilíbrio estático quando as ações externas provocadas na estrutura, elas sofrem reações de mesma intensidade, se tornam em equilíbrio. Então eu poderia dizer que a situação de equilíbrio aqui, ela faz menção à terceira lei de Newton. Para uma ação existe uma reação. E também faz uso da primeira também, a primeira lei de Newton, que é a inércia, né? Então, se eu aplico uma determinada força numa estrutura com uma certa intensidade, a reação daquela força será sentido contrário à força, também de mesma intensidade. Então, quando elas se encontram, a estrutura se torna em equilíbrio, porque ambas as forças têm mesma intensidade. Não tem uma com mais carga, com mais intensidade do que a outra. Então é basicamente isso, pessoal. Então quando elas se encontram, ocorre o repouso, ocorre o equilíbrio das estruturas. Certo? Então, para saber definir, descrever o equilíbrio de uma estrutura, eu faço uso das famosas equações de equilíbrio. Porém, o equilíbrio estático de um sistema de forças coplanares, para quem que não sabe o que significa coplanares, são forças que atuam no mesmo plano, tá certo? Coplanares faz a menção do mesmo plano, certo? Deve-se preencher as condições das três equações da estática, que são as equações de equilíbrio. Clebson, você falou muita teoria, não entendi uma grama. Explique-me novamente, por gentileza. Pois não, pessoal, é o seguinte. Então, toda estrutura, para ela apresentar um equilíbrio estático, ela deve fazer uso das famosas equações de equilíbrio, que nada mais é que o somatório das forças horizontais, o somatório das forças verticais e o somatório dos momentos provocados em todas as estruturas. Ok? Então aqui vou trabalhar primeiramente com esse exemplo aqui, ó. Para trabalhar numa estrutura das equações de equilíbrio, onde a primeira equação de equilíbrio é o somatório das forças horizontais, ela deve ser igual a zero. Por quê? Eu igualo a zero porque eu tenho que anular, eu tenho que colocar nulo todas essas forças. Vamos trabalhar com essa estrutura. Aqui eu tenho uma viga sobre dois apoios. Né? Então vamos definir esses apoios primeiramente para poder praticar nosso exemplo. Esse apoio aqui é do segundo gênero.
do segundo gênero impede quantos movimentos? 2. Um vertical e uma horizontal. Então, se impede um movimento no sentido, teoricamente vai exercer uma reação no mesmo sentido. Se impede um movimento vertical, vou ter uma reação vertical. Se impede um movimento horizontal, eu vou ter quantos movimentos horizontais? Quantas reações horizontais? Uma também. Então aqui eu terei uma reação vertical no ponto A e uma reação horizontal no ponto A. Esse vínculozinho aqui, esse apoio é de qual gênero? Muito bem. Primeiro, quantas reações de apoio? Uma reação vertical no ponto B. Porque o vínculo apoio do primeiro gênero, ele restringe, ele impede um único movimento. Que movimento é esse? O movimento vertical. Tá? Então aqui eu teria quantas reações de apoio? 3, né? 3 incógnitas. E quantas equações de equilíbrio? 3 também, porque as equações de equilíbrio, elas são constantes. Toda estrutura sempre vai apresentar as 3 equações de equilíbrio. Somatório das forças horizontais, somatório das forças verticais e o somatório dos momentos. Então, essa estrutura aqui, eu poderia dizer que é uma estrutura isostática, porque o número de equações, né, é igual ao número de reações, o número de incógnitas. Quando for igual, a estrutura pode ser denominada como isostática. Certo? Isso aqui está na aula passada. Se quiserem dar uma olhadinha lá, retornem novamente o material, vocês podem estar conferindo isso na aula passada. Continuando. Na minha estrutura tem uma viga vinculada por 2 apoios. Vocês podem observar aqui em azulzinho, eu tenho 2 forças chegando nela, são 2 forças horizontais. Quando essas forças chegam nessa estrutura aqui, vocês podem observar, se elas forem de mesma intensidade, elas vão se anular. Então assim a minha estrutura vai ficar em equilíbrio no sentido horizontal. Clebson, me dá um exemplo. Se essa força tiver a intensidade X, e se essa tiver a intensidade X também, quando elas são aplicadas na estrutura, a estrutura vai se tornar em equilíbrio, porque ambas têm a mesma intensidade. A equação de equilíbrio que trabalha com as forças horizontais é essa. O somatório, aqui, o somatório de todas as forças horizontais deve ser igual a 0. Repetindo, eu igualo a 0 para tornar a minha estrutura em equilíbrio. Ah, Clebson, entendi então. Então, quando eu vou calcular a resultante de uma força horizontal, vertical ou de momento, eu devo igualar a 0? Sim, você deve igualar a 0. Por que igualar a 0? Porque você coloca a estrutura em equilíbrio, certo? Aqui são as forças resultantes horizontais. Aqui eu tenho outra estrutura também. Vocês podem observar que é a mesma estrutura. Então eu nem vou calcular isso aqui, tá? Uma estrutura, uma viga, e nessa viga está sendo aplicada uma força ao centro dela. Automaticamente ela vai se dividir em 2 partes. Vai uma parte para o vínculo A e uma parte para o apoio B, o vínculo B. Então, quando essa força é separada em 2 partes, ela vai ter uma reação de apoio em cada vínculo. Está aqui em vermelhozinho aqui, ó. Se a força é de cima para baixo, logo as reações vai ser de baixo para cima, porque a reação sempre vai ser sentido contrário da minha força. Então, para calcular aqui as reações a equação de equilíbrio aqui das forças verticais, nada mais é que o somatório de todas as forças verticais deveria ser igual a 0. Seria essa força mais essa e mais essa deve ser igual a 0. As horizontais também, ó, somatório das forças horizontais seria esta força mais esta igual a 0. A gente vai compreender melhor quando passarmos para um exemplo, tá? Para calcular as resultantes das forças verticais e horizontais, deve-se levar em consideração as suas convenções de sinais. Um ponto muito importante, pessoal. Forças verticais, ó, somatório das forças verticais, né, igual a 0. A força que tiver indo de baixo para cima, ela é positiva.
a força que tiver de cima para baixo, ela será negativa. Isso aqui é a conversão aqui, ó. Força de baixo para cima, positiva. De cima para baixo, negativa. Então essa forçazinha aqui, ela será negativa e essas duas será positiva. Isso aqui na equação de equilíbrio das forças verticais. Já nas forças horizontais, a força que vai para a minha direita, ela será positiva e aqui vai para a minha esquerda será negativa. Ok? Esquerda, direita positiva, esquerda negativa. Então, Clebson, me dá um exemplo. Se a intensidade dessa força fosse 10 e essa 5, como é que eu calcularia? Somatório. Somatório é quando eu faço o apanhado de todas as forças horizontais é igual a zero. A primeira força é positiva ou negativa? Positiva, então seria mais 10. Por que mais? Porque ela está para a direita. A segunda força seria o que? Menos 5. Por que negativa? Porque está para a esquerda, igual a zero. 10 menos 5, 5 positivo, porque o sinal é do maior, é igual a zero. Então a resultante dessa força aqui seria quanto? 5. É a mesma coisa para as forças verticais também, viu? É só se atentar à convenção de sinais. Você utiliza isso aqui muito no sistema de vetor, da disciplina de física. Sistema vetorial. Adiante. E a outra que eu tenho é a resultante dos momentos, né? Deve ser aplicado igual a zero também. Então, o somatório de todos os momentos em relação a um ponto deve ser igual a zero. Mas, para isso, vocês devem saber o que é momento. Vejamos bem, pessoal. Uma estrutura, ela tem dimensões grandes e tem comportamento diferente de uma partícula sem dimensão. Exato. Porque se eu tiver uma estrutura de maior dimensão, ela vai ter um comportamento diferente de uma partícula sem dimensão. Além disso, as cargas que atuam em uma estrutura, em vários pontos de aplicação, elas podem trazer um comportamento diferente dessa estrutura. Nesse caso, a distância de uma força deve ser considerada. O efeito de uma força, F, atuando na estrutura, H, é chamado de momento. Cleberson, não entendi coisa nenhuma. Me explica novamente. Vamos para a prática, pessoal. Vamos para a prática. Temos uma estrutura aqui, certo? Que seja um pilar, seja uma barra vertical ou alguma coisa do tipo. Eu sei que essa estrutura aqui tem uma altura o quê? H. Não é isso? Se eu aplicar uma força na extremidade, bem na pontazinha, bem na cabeça dessa estrutura, bem no início dela, vai acontecer o que com essa estrutura? Ela vai tentar girar, ó. Tá vendo? Ela vai tentar rotacionar nesse sentido horário. Não é isso? Então, percebe-se que eu tenho uma altura e eu tenho uma força. O efeito provocado aqui, ele é chamado de momento. Então, o momento em uma estrutura nada mais é que a força vezes a distância, né? Distância H. Continuando. Se essa força não estivesse na ponta, estivesse aqui embaixo, né? Estivesse mais ou menos aqui. Vocês podem observar que eu iria diminuir a minha distância, não é isso? Isso. Então, o momento aqui seria maior ou menor? O momento seria menor. Por que menor? Porque para rotacionar essa estrutura nessa distância pequena aqui, é mais complicado. Clebson, me dá um exemplo. Não sei se vocês chegaram a chegaram a ver, presenciar ou até mesmo efetuar a troca de um pneu de um carro, tá? Ou girar uma porca de um parafuso. Quando você gira uma porca de um parafuso, você pega na extremidade da chave, é verdade? Quanto mais distante da ponta do parafuso, maior será a sua facilidade de giro, não é verdade? É a mesma coisa que um braço de alavanca. Então o momento é esse. Quanto maior a distância, maior a facilidade de rotacionar a minha estrutura. Então, quando é uma força multiplicada pela distância, é um momento, né?
Então aqui eu tenho um efeito de momento sobre essa base. Porque se eu aplicar uma força na extremidade dela, ela vai tentar ser rotacionada. Então isso aqui chama de momento. A fórmula do momento nada mais é que força vezes distância. Clebson, tá complicado, ó, cara. Tá muito difícil, eu não estou entendendo coisa alguma. Me explica de novo. Vamos para o exemplo, pessoal. Calma, que é só teoria. Teoria, às vezes, principalmente no sistema EAD, é complicado. Mas os exemplos práticos estão para isso. Sanar todas as nossas dúvidas. Tá? Aqui, ó, você vê uma estrutura dessa, você já se assusta de imediato. Eita, Clebson, que estrutura é essa, meu Deus? Como é que eu calculo? Nesse exemplo aqui, você quer calcular o momento atuando nessa estrutura. Você percebe que eu tenho duas forças verticais, tem uma de 400 e uma de 600. Em dois pontos, o ponto A e o ponto B. Tá certo? Aqui no caso, essa força de 400, ela está sendo aplicada a uma distância de quanto? De 2 metros. E o 600, em relação ao ponto A, está sendo aplicado a uma distância de 7 metros. 5 mais 2, 7. Tá? Então, para calcular o momento dessa estrutura, é bem simples. Ó. Primeiramente, eu devo levar em consideração a força atuando nessa estrutura e a distância sobre um determinado ponto. Para efeito desse exemplo, utilizaremos o ponto A para encontrar os momentos. Então, nessa estrutura, eu vou ter dois tipos de momento. Eu vou ter um momento gerado em relação ao ponto A e um momento gerado no ponto B. Porque quando eu aplico essa força nessa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura ponto A, tá? Se eu aplicar uma força na extremidade dela, a tendência dela é o quê? Girar, né? Então, esse efeito aqui é efeito de momento. Tá? A famosa regra da mão direita. Então, eu vou ter dois momentos, tanto em relação ao ponto A quanto ao ponto B. A fórmula matriz dos momentos é essa. O momento é igual força vezes distância. Como se trata mais de uma força atuando nessa estrutura, devemos levar em consideração o somatório dessas forças em relação ao determinado ponto, que é o ponto A. Eu estou levando em consideração os momentos gerados no ponto A. Como é mais de uma força aqui, eu devo utilizar o somatório. Vamos para a prática. Tá? Eu também devo levar em consideração a convenção de sinais. Se a minha força tentar girar a estrutura no sentido horário, o momento será positivo. Se a minha força tentar girar a minha estrutura no sentido anti-horário, o momento será negativo. Clebson, você falou, eu não aprendi coisa alguma. Vamos aprender agora, ó. Pessoal, não é mais de uma força na estrutura? Se é mais de uma força, eu tenho que fazer o que? O somatório dos momentos em relação a um ponto. Que ponto é esse? Eu vou utilizar o ponto A. Deve ser igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu vou colocar minha estrutura em equilíbrio. Tá certo? Vou calcular o momento da primeira força. Né? Essa força de 400. Qual é a fórmula do momento? Força vezes distância. Qual é a força? A primeira força tem intensidade de quanto? 400. Qual é a distância da força 400 até o ponto A? 2. Ó. Porque no momento não é força vezes distância. A força eu já encontrei, que é 400. Então, qual a distância da força até o ponto? Muito bem, 2. Certo? Clebson, mas isso aqui é positivo ou negativo? Vamos ver. Pessoal, eu aplicando essa força aqui, ela quer rotacionar, ela tende a rotacionar a minha estrutura em qual sentido? Muito bem, sentido horário. Então essa força aqui ela vai ser aplicada, ela vai tentar rotacionar a estrutura nesse sentido aqui, ó. Sentido horário. Então se é no sentido horário é o que? Positivo, tá? Já fiz o momento da primeira força, mas eu não operei ainda. Né? Segundo momento, qual é a segunda força? 600. 600 é a força, porque a fórmula do momento é força vezes distância. Qual é a distância da força 600 até o ponto A, que é o ponto que eu quero encontrar o momento? 5
É de força a força mais 2, né? Então é 7. Então será 600 vezes 7. Eu tenho mais alguma força atuando? Não. Então eu posso igualar a 0. Que eu tenho que colocar em equilíbrio. Clebson, e aqui? É positivo ou é negativo? Essa força, ela está tentando rotacionar minha estrutura em que sentido? Se eu prolongar ela, ela vai tentar rotacionar no sentido horário. Então é o que? Positiva. Então vem positivo. Agora sim eu posso operar. Ó. 400 vezes 2 dá 800. 600 vezes 7, 4.200. Igual a 0. 800 mais 4.200 dá quanto? 5.000. Igual a 0. Então, o momento gerado pelas forças em relação ao ponto A vai ser de 5.000. Na verdade, vai ser Newton por metro, né? Porque a unidade da força aqui ela é Newton e a unidade da distância é o que? Metros. Então, seria 5.000 Newton vezes metro. Seria o momento gerado. Ah, Cleberson, eu gostei. Interessante. Quero calcular o momento em relação ao ponto B. Você calculou o momento gerado em relação ao ponto A. Eu quero calcular em relação ao ponto B. Vamos nós? Vamos nós. Né? Se é mais de uma força, é o que? Somatório dos momentos em relação ao apoio que eu quero. Qual é o ponto que eu quero? O apoio B é igual a 0. Qual é a primeira força em relação ao ponto B? Tem essa de 600. 600 é a força, não é verdade? É a força. Então seria 600 multiplicado pela distância em relação ao ponto B. Qual é a distância da força 600 até o ponto B? 3. Isso aqui é positivo ou negativo? Agora é o sentido oposto, né? Porque se eu prolongar a minha força nesse sentido, ela vai tentar rotacionar a minha estrutura no sentido anti-horário. Se ela tende a rotacionar a minha estrutura no sentido anti-horário, é o que? Negativa. Então é menos. Certo? Qual é a próxima força que eu tenho? 400. Qual é a distância da força 400 até o ponto B? Daqui para cá, de força a força é 5. Mais 3 dá 8. Vezes 8. Por que vezes 8? Porque a fórmula do momento não é força vezes distância. A força é 400. Qual é a distância? 8. Isso aqui é positivo ou negativo? É o mesmo sinal, porque ela está tentando rotacionar em relação ao ponto B a minha estrutura no sentido anti-horário. Porque eu fixar esse ponto aqui, ó, amarrar, segurar, se eu aplicar lá a força, ela vai tentar rotacionar no sentido anti-horário. É a mesma coisa que eu segurar um lápis. Se você segurar um lápis na sua mão esquerda, pode fazer o texto agora. Segura o lápis na sua mão esquerda. Tá? Só não tem um lápis. Pronto, tem o lápis. Segura o lápis na sua mão esquerda, que é o ponto B. Aplica a força agora. O lápis vai tentar rotacionar em que sentido? Isso mesmo, sentido anti-horário. Então é negativo. Segura o lápis na sua mão esquerda, que era o ponto A anteriormente. E aplica a força na extremidade. Ela vai tentar rotacionar o lápis em que sentido agora? Muito bem, no sentido horário, então seria positivo. Mas como eu estou levando em consideração ao ponto B, será negativo. Tem mais alguma força? Não, então vai dar quanto? 0. Igual a 0. Agora eu vou multiplicar. 600 vezes 3 dá 1.800. Então vai ficar menos 1.800. Menos 400 vezes 8 dá 3.200, igual a 0. 1.800 menos 1.800 menos 3.200 vai dar menos 5.000. Unidade é Newton por metro, que é a unidade do momento, igual a 0. Lógico que deu a mesma intensidade de momento, não deu? Só que com sinal diferente. Então o momento é o mesmo, pessoal. Tá bom? Eu posso levar em consideração ambos os pontos, se eu quiser. Ok? Ah, Clebson. Gostei. Agora vamos para o exemplo 2. Como é que funciona o exemplo 2?
Calcule o momento atuando na estrutura abaixo nos 2 pontos, tá? Como é que eu calculo esse momento aqui? É a mesma coisa, pessoal. E eu vou calcular em relação ao ponto A, tá? Então eu peguei o que? O somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a 0. A fórmula do momento sempre vai ser a mesma, força vezes distância. Então vamos ver o momento provocado no ponto A por essa força. Ah, Clebson, antes de fazer isso, me explica que estrutura é essa aqui. Vamos nós. Pessoal, esse apoio é de qual gênero? Primeiro, são quantas reações de apoio? Uma reação vertical no ponto A. Esse aqui é de qual gênero? Primeiro, quantas reações de apoio? Uma. Reação vertical no ponto B. São quantas incógnitas aqui? São 2 reações. São quantas equações? As equações sempre serão 3. 3 equações. Então, vocês podem observar que o número de equações é superior ao número de reações. Quando o número de equações é superior às reações, é uma estrutura hipostática. Ok? Quiserem voltar na aula anterior, vocês sabem definir isso aqui facilmente, tá? Mas sem mais enrolação, vamos nós continuar a nossa aulinha, tá? Então vamos nós. Como eu só tenho uma força, só vou ter um momento. Não precisa nem somar. Qual é a força? 10. Qual é a distância da força até o ponto A, que eu estou levando em consideração primeiro? 2. Positivo ou negativo? Positivo. É a mesma coisa. Ó. O ponto A não está no seu lado esquerdo, não é verdade? Seu lado esquerdozinho aqui, eu acho que é um lado esquerdo. Agora aplica a sua força pelo lado esquerdo. Ó, o apoio A, eu estou segurando pelo lado esquerdo, vou aplicar a minha força de 10. Ela está tentando girar a estrutura em que sentido? Sentido horário. Se eu prolongar essa força aqui, ela vai no sentido horário em relação ao ponto A. Ela é positiva ou negativa? Pela convenção de sinal, ela é o que? Positiva. Então eu coloquei, ó, positivo. Mais 10 vezes 2. 10 vezes 2 é igual a 20. Então o momento aqui seria 20 kN vezes metro. Porque kN é a unidade da força vezes metro, porque é a unidade da distância. Sempre a unidade do momento vai ser a unidade da força multiplicada pela unidade da distância. Já encontrei o momento em relação ao ponto A. Vamos levar em consideração ao ponto B. Tá bom? A intensidade já falei que seria 20 kN por metro no ponto A. Vamos calcular o ponto B. Ponto B. Agora eu vou levar em consideração o somatório dos momentos em relação ao ponto B deve ser igual a 0. Por que igual a 0? Porque eu vou colocar em equilíbrio. Vou analisar a força. Qual é a força que eu tenho? 10. Tá? Essa forçazinha aqui, ela vai ser positiva ou negativa? Vejamos bem, ó. Segurando pela minha mão direita, aplicando a força. Ela tende a rotacionar a estrutura em qual sentido? Muito bem, sentido anti-horário. Então ela seria negativa. Aqui eu coloquei positivo porque eu me equivoquei, tá? Mas eu vou corrigir no material de vocês já já, ok? Né? A força é 10. Qual a distância de 10 até o ponto que eu estou levando em consideração, que é o ponto B? 4. Porque da força até o ponto B equivale a 4 metros. Então 10 vezes 4. Tem mais alguma força? Não, não tem. Então não tem mais nenhum momento. É igual a 0. Menos 10 vezes 4 dá menos 40 kN por metro igual a 0. Então, para a minha estrutura estar em equilíbrio, ela deve suportar um momento de menos 40 kN no ponto B e deve suportar um momento de 20 kN no ponto A. Então, tenho que ver cálculos para fazer a minha estrutura suportar esses momentos. Então, esses momentos aqui eu consegui encontrar. Bom? As condições de equilíbrio são indispensáveis para o cálculo das reações das estruturas isostáticas e hiperestáticas, tá certo? Aqui, pessoal, tem alguns exercícios propostos. Peço a vocês que calculem esses exercícios, guardem no caderno de vocês, porque vai ser cobrado como avaliação. Então, esse exercício vai ser de forma avaliativa para obter a nota parcial. Clebson, quero que você me dê um exemplo desse exercício. Vamos nós. O 1, 2 e o 3 são iguais. O que vai mudar é o tipo da estrutura. Mas é bem simples. Identifica o tipo da estrutura. Se você vai me dizer se ela é hiperestática, hipostática
ou isostática, né, que ele está pedindo para definir, em relação às suas reações nos apoios, aqui ó, hipostática, hiperestática ou isostática, e calcule a força resultante horizontal da figura abaixo, utilizando a equação de equilíbrio somatório de Fx. Olha, você pode começar por qualquer parte. Eu vou começar para encontrar logo a resultante, tá? Então, somatório das forças horizontais deve ser igual a zero, certo? Força que tiver para a minha direita é positiva e a força que tiver para a minha esquerda será negativa. Essa força de 6 kN, ela é positiva ou negativa? Positiva, então será mais 6. Qual é a próxima força que eu tenho? 5. Positiva ou negativa? Negativa, porque está atuando para a esquerda, menos 5. Tem mais alguma força? Não. Não tendo mais nenhuma força, eu faço o que? Igual a 0. Então, mais 6 menos 5 dá, sinal do maior dá 1. Então, a força resultante aqui seria de 1 kN, tá? Resultante da força horizontal seria de 1 kN. Ah, já encontrei a resultante. Agora, calcula para mim se ela é uma estrutura isostática, hiperestática ou hipoestática. Bem simples. É só você analisar os vínculos, os seus apoios. Eu vou chamar isso aqui de apoio A e de apoio B para facilitar o meu raciocínio. Só preciso eu definir as minhas incógnitas. Esse apoio A é de qual gênero? Do segundo. Se é do segundo, vai restringir quantos movimentos? 2. Movimento vertical e o movimento horizontal. Ele restringindo esses dois movimentos, vai ser ocasionado, vai surgir duas reações de apoio no mesmo sentido, mas só que sentido contrário. Será uma reação vertical no ponto A e uma reação horizontal no ponto A. Duas incógnitas. Vamos para o próximo vínculo. É de qual gênero? Primeiro. Restringe quantos movimentos? 1. Se restringe um movimento, são quantas reações de apoio? Uma. Em qual sentido? Vertical. Então, a reação vertical no ponto B. Agora eu vou fazer o apanhado aqui. Somatório. São quantas reações de apoio? São 3. Ó. São 3 incógnitas. 1, 2, 3. Então, tem 3 reações. Eu tenho quantas equações nessa estrutura? Sempre, pessoal, todavia, recapitulando, reforçando, sempre toda estrutura vai necessitar das 3 condições de equilíbrio: vertical, horizontal e de momento. Então, eu poderia dizer que essa estrutura deve apresentar 3 equações. Então, a minha estrutura aqui ela vai ser o quê? Uma estrutura isostática, porque o número de reações é igual ao número de equações. Uma estrutura hipoestática, ela tem um número de reações maior do que o número de equações. Para uma estrutura hipoestática, o número de equações será superior ao número de reações. Para uma estrutura hipoestática, o número de equações deve ser igual ao número de reações. Deve ser igual, idem. Tá? Aí a 2 é a mesma coisa, só que você vai ter que calcular a resultante das forças verticais. E a 3 você vai ter que calcular os momentos, né? Que aqui é 3 forças de momento. Tá? Vocês vão ter que calcular o momento em relação ao ponto A e em relação ao ponto B. Eu peço a vocês que quando vou trabalhar a convenção de sinais dos momentos, levem em consideração o lapisinho de vocês de casa, tá? Apoio A, aqui eu tenho 2 apoios, apoio A e apoio B, eu seguro. O apoio A está em que lado? Lado esquerdo. Então vou levar em consideração o apoio A. Então toda a força aqui provocada em relação ao ponto A de cima para baixo, ela vai tentar rotacionar a estrutura em que sentido? Sentido horário. Se é no sentido horário é o quê? Positiva. Se eu for levar em consideração o apoio B, esqueço o apoio A, só levo em consideração o apoio B. Fixo o apoio B, aplica a força de cima para baixo. Vai tentar a força aplicada de cima para baixo no apoio B, vai tentar rotacionar a estrutura em que sentido? Sentido anti-horário. É só olhar essas convenções de sinais, tá?
Então a aula de hoje foi somente isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode estar em contato comigo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos postados. Dê aquele like maroto. Até a próxima. E fui, né? Só esperar o computador aqui. Abençoado. Travou, tá? Mas enquanto isso vamos conversar. Tá? Então aqui deu certo. Então, abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.